de aprender da tua palavra, aprender mais um pouco das tuas santas escrituras, ó Deus. Que o teu Espírito Santo venha atuar em nossos corações, em nossa mente, para que nós possamos guardar esta palavra e não pecar contra ti, ó Deus. Que nós possamos ser sal nesta terra e luz neste mundo, ó Deus, para falar do teu amor, para falar da tua palavra, para pregar o teu evangelho em todas as esferas da sociedade, ó Deus. Usa o pastor Vladimir e o Bruno, que estarão na direção desta aula, e ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes, ó Deus, nas tuas santas escrituras. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, então nós estamos estudando desde... Ô, Vlad, não estamos te ouvindo. Eu, pelo menos, não estou te ouvindo. Deve ser as máscaras. Melhorou? Vai falando aí. Melhorou? Vai falando. Bom, desde a semana retrasada, a gente tem falado sobre... A gente continua sem... Eu, pelo menos, continuo sem te ouvir. Não sei os demais. Tá bem baixinho o som. O áudio está com som baixo. Vai falando aí, vai comentando, vamos ver se melhora. Bruno, Vladimir, fale alguma coisa. Tá ouvindo agora? Ó, você tá ouvindo alto. Você Agora fica de um lado do computador. Fala aí, Vlad. Melhorou? Será que... Isso, troca de lado. Eu acho que o microfone fica de um lado só, Bruno. Conseguindo ouvir, velho? Você tá vendo? Vê se melhora. Eu tô assim. Vlad Opa, melhorou. agora sim. Vou entrar de novo. Oh, Jesus. Bom, nós estamos falando sobre cosmovisão cristã desde a semana retrasada. E aí, dentro desse assunto, a gente destrinchou vários outros assuntos, sempre relacionados à cosmovisão cristã. Hoje nós vamos falar sobre governo, sobre política, sobre Estado, e dentro dessa cosmovisão cristã que a gente já vem falando, o pastor Miqueias destrinchou aí nas últimas 2 aulas. Por que eu estou enfatizando isso? Porque a gente, dentro desse assunto, vamos dentro dessa teologia bíblica, dentro dessa cosmovisão cristã, para a gente avaliar. Se a gente não tiver essa cosmovisão cristã, fica tudo confuso, né? Mesmo para outros assuntos que a gente vai falar aqui, então, várias áreas da nossa vida, várias vertentes da nossa sociedade, vai depender de como a gente vê o mundo para, então, interpretá-lo, tá bom? E dentro desse assunto, que não é nada polêmico, né? Política e Estado, governo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Eu vou começar dando alguns conceitos, porque eu acho muito importante para a gente entender um pouco melhor. Existe muita confusão quando a gente fala de política, e às vezes confusão nem ideológica, confusão mesmo de conceitos. Quando a gente fala de governo, a gente está falando de coisas diferentes de Estado, por exemplo, nós estamos falando de coisas diferentes de poder executivo, tudo são coisas diferentes, tá bom? Então, a ideia é a gente dar esses conceitos e surgindo algumas dúvidas, vocês perguntam, ou algum comentário, algum acréscimo aí que vocês queiram colocar, podem colocar, tá bom? Então, vamos lá, vamos primeiramente falar de Estado. O que é Estado? O Estado é um conjunto de instituições políticas, e isso envolve os 3 poderes. Está falando dos 3 poderes, nós estamos falando do judiciário, do executivo e do legislativo, e todas as instituições relacionadas a ela. Então, isso é Estado. Essas instituições, elas representam e organizam o atendimento ao povo.
essa é a ideia. Cabe ao Estado elaborar, aplicar, fiscalizar politicamente políticas públicas que estão, de certa forma, relacionadas ao bem-estar do povo, tá bom? É o Estado que faz a integração nacional de todas essas políticas, mesmo das unidades federativas, tá? Então, quando nós falamos de estados, Estado de São Paulo, Estado do Rio Grande do Sul, existe um Estado maior que rege tudo isso, tá bom? É o Estado que é o servidor público e o defensor do cumprimento das funções de cada uma dessas instituições que a gente falou. Então, o Estado, de forma bem genérica, é isso, tá bom? O que é governo? O governo é uma das instituições que compõem o Estado. Então, nós não podemos confundir Estado e governo. O governo é uma das instituições, dentre tantas, que compõem o Estado, tá bom? Então, qual que é o dever do governo? É administrar por meio de formulação de leis, de implantação de leis, de medidas, levando em conta a dinâmica, o contexto, tá bom? Então, dependendo, inclusive, de ideologias, tá? Então, governos, eles são transitórios, enquanto que o Estado, ele é permanente, tá bom? Então, enquanto o Estado, ele abrange toda a sociedade política, o governo é formado por um grupo político, que é geralmente eleito para administrar o Estado por um determinado período. Tudo bem até aí? O Estado, ele é o poder público soberano, um poder estável, impessoal, não dá para a gente atrelar o Estado com o governo A ou B, o Estado, ele é impessoal, ok? E sempre para servir a população. Isso é Estado. O governo é o controle momentâneo do poder desse Estado, tá? Que deve estar sempre a serviço dos interesses públicos, da sociedade, tá bom? De acordo com a orientação ideológica, ele vai estabelecer níveis maiores ou menores de intervenções do Estado, tá bom? Então, independente de ser de direita ou de esquerda, o que vai alterar exatamente esse nível de intervenção do Estado em relação à sociedade. Estado, então, resumindo, é toda a sociedade, incluindo o governo. Então, a sociedade faz parte do Estado. E para a gente finalizar, então, o governo, ele é principalmente identificado pelo grupo político que está no comando desse Estado. Assim, o governo também não pode ser confundido com poder executivo. Então, o poder executivo, ele é composto pelo governo, além da administração pública, burocrática. Então, para dar um exemplo, assume o governo A, já existe dentro dessa estrutura de governo departamentos, especialistas, técnicos, que fazem parte do governo, que vão compor esse governo. E graças a Deus que é assim, né? Imagine que se vem um governo, ele muda toda a estrutura por trás. É difícil. Então, vamos pegar um exemplo de um ministério, o Ministério da Saúde, que está bastante em evidência aí. O governo coloca lá um ministro. O governo X coloca lá um ministro. Mas já existe dentro do Ministério da Saúde toda uma estrutura política de funcionários concursados, de técnicos, que estão lá para servir o Ministério da Saúde. Essa composição é que nós chamamos de poder executivo, que vão executar aquilo que foi designado, por exemplo, para o Ministério da Saúde. Ô, Vlad, são as pessoas que efetivamente fazem a máquina funcionar, né? Isso aí, resumindo, é isso, Miquel.
E acho que só um ponto, assim, fazendo uma contextualização aqui bem para os últimos, a última confusão que nós tivemos foi que o mundo presenciou, foi a troca ali de governo nos Estados Unidos, né? Porque para a equipe técnica de carreira que estava trabalhando sob a direção do Trump, para ela passar e contar o que estava sendo feito para a equipe, para que o governo Biden tivesse um entendimento, um conhecimento, isso só poderia acontecer se o Trump desse aval, mesmo que eles são os executores disso no dia a dia, que é a tal da transição de governo, né? Então, por isso que gerou toda aquela polêmica, toda aquela confusão. Então, vamos deixar bem claro esse ponto aí que o Vlad está colocando, que é importante, que às vezes a gente tem a tendência a pensar que as pessoas são mal intencionadas, que tem uma série de questões. Na realidade, grande parte do funcionalismo público é um time bem comprometido, né? Independente da bandeira de governo. Isso mesmo, Miquel. Então, a gente tem, às vezes, aquela falsa ideia de achar que, de ligar aquelas pessoas transitórias, que são cargos políticos, com aquilo que já existe, aquela estrutura de funcionários públicos que já existe dentro do governo, que trabalham, né, que fazem a máquina de fato andar. Então, para quem tem aí amigos, parentes dentro do funcionalismo público, sabe bem que a gente está falando. Trabalham mesmo, ralam, né, no dia a dia, diferente muitas vezes de cargos políticos. Então, a máquina, ela gira porque existem por trás funcionários técnicos que entendem muito bem daquilo, né, do que estão fazendo e fazem isso acontecer. E, às vezes, os desencontros e os confrontos vêm em função de cargos políticos não baterem com aquilo que os técnicos pensam, né? Então, um camarada na área de saúde, que é cargo político, que não entende de saúde. E aí tem lá um grupo de pessoas dentro do Ministério da Saúde que entendem daquilo que estão falando, né? E que são funcionários de carreira, que estão lá há muito tempo. Ok, então deu para a gente diferenciar o que é Estado, o que é governo e o que é poder executivo? Tudo bem? Bom, ainda dentro de conceitos, a ideia não é a gente ficar se debatendo em relação a isso tudo, tá? Nossa ideia é, no final, a gente dar tentar, né? É difícil, mas pelo menos tentar direcionar o nosso pensamento político, até o nosso engajamento, se for o caso de alguns, baseado naquilo que a Bíblia fala sobre política, sobre governo, sobre atuação, tá bom? Então, dentro disso tudo que a gente está falando, não tem como a gente conceituar o que é direita e o que é esquerda. Então, quando a gente fala de um governo que é momentâneo dentro do Estado, está governando o Estado por um período, e aí, pegando o exemplo do Brasil, a gente vem aí alternando governos dentro do nosso Estado, lembrando sempre que não podemos confundir Estado, que é a unidade federativa da nação, dei o exemplo de São Paulo, Rio Grande do Sul, isso é também chamado de Estado, em alguns outros países é chamado de departamento, em alguns outros países é chamado de província, e assim vai, né? Dentro do Brasil, chamamos de Estado aquelas unidades federativas que compõem a nação. Nós não estamos falando disso, estamos falando do Estado de uma forma geral, tá bom? Então, nós alternamos governos dentro do Estado. Esquerda, direita, aí vem de algum tempo, desde a redemocratização para cá, a gente vem alternando isso daí. Quando a gente fala de direita e esquerda, é muito raso, né? Existe um eixo então, você imagina um eixo, né? Uma seta, eu tenho até desenhado, não dá para mostrar. Mas imagine um eixo, né? Uma seta para lá e para cá, e imagine o centro desse eixo, né? Então, dentro do centro desse eixo, nós vamos para centro-direita, centro-esquerda, aí nós vamos para esquerda, nós vamos para a extrema-esquerda. Para a direita, nós vamos ter o centro, centro-direita, direita, extrema-direita. Então, esse eixo, ele é mais extenso do que a gente imagina, entre
apenas dizer direita e esquerda. E eles são usados muitas vezes de forma equivocada, e aí a ideia é a gente falar um pouquinho sobre isso. Muitas vezes as pessoas entendem direita e esquerda como sendo situação e oposição. Não podemos confundir isso. A esquerda é oposição, a direita é situação. Não tem nada a ver, né? Então, oposição e situação é quem está no poder. Nós temos a direita no poder, ela é situação, a esquerda é oposição. A esquerda está no poder, ela é situação, a direita é oposição. Tá? E não de forma pejorativa, tá? A esquerda está lá e a direita tem que fazer oposição. A esquerda está lá, a direita tem que fazer oposição. Oposição no sentido saudável, de que ela vai colocar as suas posições, que geralmente são diferentes uma da outra, tá bom? Isso, para tentar dar o equilíbrio. Bom, ainda dentro disso, eu queria alguns mitos que existem em relação à direita e à esquerda. Aí a gente vai falar dos conceitos já, mas só alguns mitos antes da gente falar disso. Quais são os mitos relacionados à esquerda e à direita? Mitos. A esquerda é amigo dos pobres, a direita é amigo dos ricos. Outro mito. A esquerda é apoiada pelas pessoas pobres, a direita é apoiada pelas pessoas ricas. Outro mito. A esquerda representa o povo e os trabalhadores, a direita representa os grandes capitalistas. Outro mito. A esquerda é moralmente superior, a direita moralmente corrupta, ou o inverso. A esquerda é moralmente corrupta, a direita é moralmente superior, né? Moralmente superior. Outro mito. A esquerda ama o meio ambiente, a direita não liga para o meio ambiente, está nem aí com o meio ambiente. A esquerda é sempre comunista e a direita é sempre autoritária ou é sempre capitalista. A esquerda é uma massa de manobra de sindicatos e partidos, a direita é uma massa de manobra dos meios de comunicação, massa de manobra dos empresários, por exemplo. A esquerda nega a religião, a direita é influenciada pela religião. A esquerda é intolerante e ignorante, a direita é intolerante e preconceituosa. Tudo isso são mitos que foram sendo construídos no decorrer da história, não apenas no Brasil, como no mundo. Tudo bem até aqui? Alguma discordância, algum comentário? Senão a gente vai rapidinho, só para a gente entender. A gente precisa ser muito rápido com isso, porque não é o nosso assunto, tá? É só para a gente se situar antes que venham as perguntas depois, tá bom? Só estamos se antecipando. Rapidamente, só para a gente entender de onde veio esses termos, direita e esquerda, a gente tem que se remeter lá para a Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, quando primeiros governos pós-Revolução Francesa, havia uma divisão entre quem sentava à direita do parlamento e quem se sentava à esquerda do parlamento, tá? Daí começa a surgir essa ideia de direita e de esquerda. Então, a direita estavam os aristocratas da época, aquelas pessoas que estavam no poder naquele momento, e do outro lado, a esquerda, por incrível que pareça, a burguesia, tá? Que não estavam no poder, mas queriam exercer influência dentro do Estado, estavam subrepresentadas dentro do Estado, dentro daquele parlamento, e queriam, então, de alguma maneira, exercer influência. Enquanto os aristocratas tinham interesse de permanecer no governo e de não mudar muita coisa daquilo que estava estabelecido, os burgueses queriam, não é a palavra revolucionar, mas mudar aquilo que estava colocado,
de alguma maneira, introduzir novas fórmulas de representação, tá bom? Reformular a estrutura política daquela época, a estrutura de representação, uma vez que estava muito difícil entrar naquele governo estabelecido. Tá bom? Tá lembrando aqui assim, então, veja se eu entendi correto. Os aristocratas tinham o poder legal, porque estavam atrelados ao governo vigente, e os burgueses, que aí vem dos burgos, eles tinham um poder econômico-financeiro. Era quem tinha o dinheiro porque controlava o mercado, o comércio internacional. Internacional nos parâmetros da época, evidentemente, né? Seria isso? Isso, é isso aí, Miquel. O que os burgueses entendiam? Quem estava pagando a conta da aristocracia eram eles, e sem representação no governo. Tá? Então, os aristocratas, por exemplo, estavam muito atrelados à igreja, inclusive. Para quem se lembra aí, a Idade Média, a política estava muito relacionada à igreja cristã. Tá? Então, houve um período desde Constantino até a Idade Média em que a igreja exerceu forte influência e a aristocracia estava muito relacionada ao poder da igreja. Enquanto os burgueses, e aí, numa escala menor, os trabalhadores, né, os artesãos, eles não tinham influência e é o que bancava tudo isso, né? Estavam fora do poder, sendo que eram eles que faziam a economia girar de alguma maneira, tá bom? E que Então, provavelmente era mais vantajoso se associar aos burgueses, porque ia fazer o comércio girar, o comércio girando, eles teriam mão de obra garantida e trabalho, na realidade, né? isso mesmo, e além do mais, começou-se a crescer o comércio, e aí começou a haver necessidade de novas leis que regessem isso tudo, e eles não se sentiam contemplados com o parlamento da época, com o governo da época, em relação a essas novas necessidades que surgiam. Então, não bastava só passar para os aristocratas o que eles precisavam, porque os aristocratas ficavam naquela de defender do jeito que estava, porque haviam privilégios que eles não queriam mudar, tá? Então, aí começa um movimento da burguesia para entrar e fazer parte desse parlamento, desse governo, de se fazer representado de alguma maneira dentro desse governo. E daí surge essa ideia de direita e de esquerda, tá? Mais naquele sentido de mesmo físico, de que os aristocratas se sentavam à direita representando o governo da época, representando o poder da época, e à esquerda sentavam-se aqueles que estavam fora do poder e que de alguma maneira queriam adentrar para também ter a sua representação. Daí em diante começa a surgir essa ideia de direita e de esquerda. E vale lembrar que o centro também começou bem nessa época, né? As pessoas que cediam as duas ideias. Mariana, deu uma truncada aqui. Repete, por favor. Eu falei que, além dos termos direita e esquerda terem surgido na época, o centro também surgiu bem nesse período em que as pessoas do centro cediam a algumas ideias de ambos os lados. Isso, então, começa a ter correntes a partir daí, né, Mariana? Com o que eram as pessoas, então, muito despolitizadas da época, achavam o seguinte, olha, não, deixa eles lá na política e nós aqui, nós não temos nada a ver com isso, política não é com a gente e tal. Quando os burgueses acordam e dizem, olha, nós só vamos mudar algumas coisas se nós estivermos lá, começam a surgir as correntes, né? E essas correntes aí começam a ter esse eixo, né? Do centro para a direita, entendendo sempre que aquelas pessoas que concordavam com o poder estabelecido e com aqueles que discordavam do poder estabelecido, não tanto no sentido ideológico, mas mais no sentido de participação do governo, de mudança na estrutura de governo daquele momento. Bom, a gente vai ter que pular algumas coisas aqui. Já vamos para o século XX, que é o que mais
interessa para a gente aí, porque no decorrer da história começa a dar uma mudada nesses conceitos, ainda que atrelado a isso que a gente já falou. No século XX surge o sufrágio universal. Vocês já ouviram falar dessa palavra, sufrágio universal? Ou essa expressão? Já. Quem fala aí o que é? É tipo todos poderem votar? Quem está falando? Matheus, Ô, Matheus. É todos terem o direito a votar, né? Isso, Matheus. Muito bem. O sufrágio universal era a ideia de que todos tivessem o direito de votar. O que aconteceu com essa ideia do sufrágio universal? Surge, então, já existiam as democracias, o que acontece é o fortalecimento das democracias existentes. Então, o direito a voto por parte de toda a população fortalece as democracias existentes. Então, aos poucos foram se inserindo grupos na votação. O Brasil, por exemplo, a mulher ela adquiriu o direito de votar bem depois do que os homens, tá? Então, com essa ideia de participação cada vez maior, analfabetos, por exemplo, quem não tinha dinheiro não votava. Isso, então começa com a ideia de que só quem tem dinheiro, depois os demais, analfabeto não vota, mulher não vota. A ideia foi difundindo e hoje no Brasil todos têm direito a voto, né, acima de 18 anos. E aí tem a reivindicação, inclusive, dos 16 agora, né? Então a ideia é expandindo. É isso? É uma curiosidade. Exatamente. Então, tem países em que é obrigatório e tem países que não são obrigatórios, tá? Mas, de modo geral, o sufrágio universal, ele fortaleceu as democracias, inclusive fortaleceu o Estado, tá? Bom, com o surgimento do sufrágio universal, dessa ideia de votar, começa, então, a ideia do papel do Estado. Qual é o papel do Estado na sociedade, na economia? Quais os valores políticos que o Estado deve defender? O que impacta diretamente na vida da sociedade ou não? Até que ponto tem que haver intervenção do Estado em relação à sociedade ou não? Tá? E aí começa a dar uma figura, uma distinção entre direita e esquerda. Tá? Como resumo, a esquerda defendendo uma intervenção maior, mais sistemática do Estado em relação à sociedade, e a direita defendendo a ideia de que quanto menos o Estado intervir na sociedade, na economia, melhor. Então, basicamente, começa isso com o surgimento do sufrágio universal, uma vez que trabalhadores começaram a ser inseridos na política, comerciantes começaram a ser inseridos na política, empresários começaram a surgir na política. Tá? Quando as várias classes começam a se inserir na política, começa esse debate de formulações de políticas públicas, tanto relacionada à área social quanto relacionada à área econômica, do quanto o Estado tem que intervir ou não nas políticas. Bom, quem foi aí? Alguém. Deixa no mute. Bom, a esquerda, só para a gente ter como conceito, tá bom? Vamos pensar o seguinte: o que é o conceito? Se isso está acontecendo, se é o ideal, tá bom? Essa é outra história. Nós estamos falando de conceito. Então, quando nós falamos de esquerda, geralmente são reformistas, com uma forte estrutura partidária, né, com uma alta burocracia partidária, valoriza demais o partido, estão muito atrelados à ideologia do partido, enquanto que a direita, tanto,
há uma oscilação aí dentro dessa estrutura partidária, uma forte organização sindical existe dentro da esquerda. Eles acreditam na política como meio de melhorar coletivamente a vida das pessoas. A política pode ser usada como ferramenta para mudar diretamente a vida do indivíduo. Essa é a visão da esquerda, através de políticas públicas, que a política, através de políticas públicas, dá para promover a igualdade social. Acreditam que a sociedade como um todo, ela deve agir em prol daqueles que estão em desvantagem social. Então, eles não, a esquerda, de forma geral, não acreditam que a igualdade social vai acontecer por esforço próprio. E aí vem a direita, tá? A direita, ela não vê a política como um instrumento de modificar a sociedade. Ela vê a política como algo que estipula a ordem, que estipula leis e que, a partir dessas ordens, a partir dessas leis, da estrutura já formada dentro da política, as pessoas individualmente têm que ir atrás dos seus direitos e lutar por eles, tá? E mais da direita, essa melhora se dará através de esforço pessoal e não político. As pessoas vão galgar melhoras na sua vida pessoal, na sua vida familiar, através de esforços políticos, e que a política, de certa forma, não tem que influenciar na vida das pessoas, tá? As desigualdades dentro desse conceito de direita, elas são vistas como inevitáveis, como naturais, ou seja, sempre teve desigualdade e sempre terá essas desigualdades, e que a ajuda aos mais desfavoráveis socialmente, elas se darão através de ajudas individuais, ou de individuais não apenas só como indivíduo, mas como ONGs. Vamos dizer assim, olha, tem as ONGs, ajuda individuais, fundações, as empresas têm fundações, tem um departamento dentro das empresas que cuida da área social, que ajuda, que contribui com o meio ambiente, tá? Então, que isso acontece por esses canais e não exatamente por meio do Estado. Então, isso mas muito resumidamente, de forma muito superficial, o que é direita e esquerda. Resumindo, a esquerda acredita que o desfavorecimento social de alguns, as desvantagens sociais de algumas pessoas, podem ser alteradas através da intervenção do Estado, com políticas públicas e tudo mais. A direita, ela defende a ideia de diminuir a intervenção do Estado e que o livre mercado, o esforço das pessoas, elas farão a diferença na vida individual dessas pessoas. Tudo bem até aqui? Ok, Vlad, tudo em ordem. O silêncio diz que concordam. O povo está dando um positivo aqui, alguns, não todos. Mas vamos em frente. Sim. De boa. Então tá bom, gente. Bom, dito isto, esses conceitos todos que a gente falou, aí a gente vai então para a nossa... dentro de quem defende a cosmovisão cristã, tá bom? Vlad, antes de você entrar nessa questão da cosmovisão, eu só queria reforçar que a ADU é uma igreja apartidária, né? Nós somos apartidários e nós não aceitamos incentivos de candidato A, candidato B, candidato C, candidato D, né? Acho que é importante destacar isso, fazendo até uma contraposição a outras denominações que têm posicionamentos diferentes. Então, só deixar isso claro. Então, a igreja não apoia nenhum partido político, nenhum candidato político, seja ele qual for. E aí essa rapaziada que está chegando, até para deixar isso claro. E por que a gente tem esse posicionamento? Porque nós acreditamos
que ali no púlpito a nossa responsabilidade é levar a palavra, é pregar a palavra, ensinar, louvar e adorar o Senhor. Só para ratificar isso. Mas nem se o partido for da direita ou da esquerda? Partido algum, Adilson. O partido é Cristo. Cristo é o nosso partido e a gente vai para a glória. Amém. Mas aí é bom lembrar, né, Miquel, que por um outro lado, a ADU ela não censura o engajamento pessoal, né, individual. Isso, é boa você fazer essa consideração. Não censura em hipótese alguma. Lembrando que, se eu, por exemplo, amanhã quiser sair candidato a vereador da cidade de São Paulo, representando o bairro de Pirituba, eu ou qualquer um outro líder, necessariamente precisa abrir mão do exercício da liderança do departamento, do ministério, do pastorado, porque não coaduna a atuação em um cargo político, como um vereador, um deputado, por exemplo, e pastor ou líder do departamento A ou B. Pode ser crente, membro, congregar, mas não exercer liderança dentro da igreja. Então vamos lá, vamos supor que você quer ser candidato a vereador na próxima eleição em São Paulo. Você se desvinculou do ministério e aí você vai lançar o seu nome político. Você vai se lançar como pastor Miquéias Matos? Não, Miquéias Matos. Eu não posso me lançar como um pastor Miquéias Matos e muito menos como pastor Miquéias Matos da ADU, menos ainda. E nem vou poder fazer campanha política e entregar santinho dentro da igreja. Muito bem, então está esclarecido, tá, gente? Então é isso, a gente não concorda, por exemplo, de lançar-se candidato atrelando a essa figura política com a igreja. Então, pastor fulano de tal, ou o outro lado, né? Padre fulano de tal, né? Reverendo fulano de tal. A pessoa, ela está, na verdade, confundindo, né? Então, a pessoa admira essa pessoa como pastor e ela vai votar nela pensando não no Miquéias como político, mas no Miquéias como pastor. E ele vai exercer uma atividade completamente distinta de pastor. E mais ainda, né? Se ele se quiser se candidatar a vereador de São Paulo, ele tem que ter em mente que ele não é defensor dos evangélicos. Ele é defensor da população. Se essa população é budista, espírita, candomblé, ele é defensor da população. Então, aí cabe a cada um aí ver o seguinte, olha, se eu for prefeito de São Paulo, eu vou receber uma comissão de evangélicos no meu gabinete, mas eu não vou receber uma comissão de pais de santo no meu gabinete, porque eu sou evangélico. Fica complicado, né? Então, fica aí como que eu concilio isso dentro desse aspecto religioso, se você quiser se engajar. Bom, então vamos lá, vamos usar a nossa maior Constituição, lembro, daqueles que têm cosmovisão cristã. Qual é a nossa Constituição maior, sendo nós cristãos? Miquel está dando a dica. A Bíblia. Isso aí. Então, a nossa Constituição, o nosso parâmetro, ele é a Bíblia Sagrada. Nós já comentamos aqui sobre todos os aspectos da Bíblia como livro, a gente tem que considerar algumas questões culturais, temporais, né? A gente até citou que a gente tem que ter cuidado, por quê? Senão nós vamos pegar a Bíblia e dizer assim, né, Bruno? Olha, vamos para a guerra porque Deus falou assim para Davi. Davi junta o exército e acaba com esse povo e não deixa ninguém vivo. Aí os extremistas fundamentalistas cristãos vão dizer, eu estou dentro da Bíblia e ele está dizendo para mim ir para cima e acabar com todo mundo que é contra, né? Você, olho por olho, dente por dente. Eu não sei se todos estão por dentro do que está acontecendo, por exemplo. Aconteceu agora, deu uma maneirada, mas aconteceu lá no Rio de Janeiro em relação à invasão de templos, terreiros, né, de candomblé, por parte de supostos evangélicos que chegaram lá, destruíram tudo. Né? Milícia evangélica, não é isso, Vlad?
Oi? Milícia evangélica, não era? Ah, eu nem sabia que tinha esse nome, viu, Miquel? Parece-me que eles estão dando o termo lá de milícia evangélica. Alguns dizem que tem relação, inclusive, com o PCC, né? Eu ouvi dizer isso também. Bom, que tem... ou seja, né, são os traficantes de Jesus, né? Esse grupo, eles invadem templos e a gente tem que deixar claro que a gente não concorda. Olha lá, tem um nome aqui, o Bruno achou na internet, chamado Complexo de Israel. Nós não compactuamos com esse tipo de coisa. Não é isso que Jesus falou, não é isso que a Bíblia fala. Tá bom? Não vamos sair matando todo mundo, porque é contra a nossa fé. Pelo contrário, né? A gente tem que levar vida para essas pessoas. Bom, vamos lá. Vamos falar então sobre a Bíblia, o Estado, o governo, política e tudo mais. Qual é a visão bíblica apostólica sobre isso? Quem inventou essa história de governo? Alguém sabe me dizer? Foi o Karl Marx, William? Deus. Deus, falaram Deus, é isso mesmo? Essa ideia de governo surgiu de Deus? Vamos provar isso? Vamos lá, Bruno, para Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que a foram ordenadas por Deus. Bem, então essa ideia de governo parte de Deus, tá bom? Não vem de homem algum, assim como família, assim como governo, parte do ideal de Deus. Tá bom? E eu gostaria que vocês deixassem aí aberto nessa passagem, nesse texto de Romanos, no capítulo 13, porque o que a gente vai falar agora vai se basear muito nesse texto, além de alguns outros aí que a gente vai citar, tá bom? Então, no Romanos, capítulo 13, dá para a gente uma ideia do ideal de Deus em relação ao governo. Então, tudo Vlad, que a gente... Oi? posso só depois deixar uma lição de casa para a turma aí? Sim. Que é de dar uma lida com bastante atenção na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, porque fala bastante também desse assunto governo, né? Isso, e é bem paralelo ao que Paulo fala. Por isso que eu Exatamente isso quer dizer, é um texto correlato ao que Paulo fala, Romanos 13. Isso, então por isso que eu coloquei como visão apostólica, porque Tiago vai falar alguma coisa, Paulo vai falar alguma coisa, Pedro vai falar alguma coisa sobre isso, tá bom? Então, olha só, o que Paulo coloca em Romanos 13, bem como o que Pedro coloca na sua primeira carta, no capítulo 2, é o que nós chamamos do ideal de Deus. E vocês vão olhar e falar, nossa, não, mas não é nada disso. Nós estamos falando do ideal de Deus. É a mesma coisa nós falarmos sobre o ideal de família, né? Se perguntar para o pastor Miqueias, ou para qualquer pastor Adilson, para mim, você é a favor ou contra o divórcio? Nós somos contra o divórcio. Tem situações que nós vamos ter que repensar. Tem casos e casos? Tem. Nós não vamos condenar na igreja quem é divorciado. Aliás, nós temos casos de divorciados dentro da igreja e nós não condenamos e acolhemos, né? Não deu certo o casamento, ok. Nós estamos falando de um ideal de família. Essa família tem que ser permanente, né? Viver juntos até que a morte os separe. Esse é o ideal. Não vai acontecer o ideal sempre? Não vai acontecer o ideal sempre. Então, quando nós falamos de ideal, nós estamos falando de um parâmetro perfeito, de um parâmetro divino em relação àquilo, tá? Então, em relação à família, fazendo um paralelo em relação ao governo. Então, quando a gente fala aí de Romanos capítulo 13, Paulo está dando o ideal de Deus em relação ao que se pensa sobre governo, aí vai usar a palavra autoridade, na maioria das versões vai usar a palavra autoridade, tá? A gente pode dar uma lida também, Bruna, em João, no capítulo 19,
os versículos 10 e 11. O Bruno, o áudio tá baixo aí. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Pilatos era o governador, né? Governador da Palestina. Um dos governadores, né? Então, o Pilatos, se sentindo todo poderoso, fala para Jesus o seguinte: olha, você não sabe não quem eu sou? Eu sou Pilatos. E se eu quiser baixar um decreto aqui e assinar que você está solto, eu posso te soltar agora. Eu sou Pilatos, eu sou governador. Eu tenho o poder na mão, a gente usa muita expressão, tem a caneta, né? Quem tem a caneta? Eu tenho a caneta. Significando o seguinte: eu posso soltar, eu posso prender. E aí Jesus dá essa resposta: Pilatos, você não teria nenhum poder se do alto não fosse dado para você. Ele não estava falando o poder exatamente pro Pilatos, mas para aquela posição em que Pilatos estava ocupando. Aquela posição de governador, foi Deus que instituiu como governador. Deus que instituiu como sendo um ser supremo. Tá? Era a ordem de Deus aquilo que estava estabelecido, tá bom? Então, vamos lá. Aí em Romanos capítulo 13, a gente vai ver que opor-se às autoridades constituídas, e entende-se aí as instituições, pelo simples fato de não acatá-la como autoridade, está se opondo à ideia divina de governança. Então, tiramos aí já uma lição. Deus não tolera a anarquia. Essa história de não governo, de não ter governo, de anarquia, não é uma ideia bíblica. Deus não tolera a anarquia. Versículo 2, Bruno, diz o quê? Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então, opor-se à ideia de governo é opor-se à própria ordenança de Deus. Ô Vlad, eu posso ler um comentário aqui? Sim. Na linha do que você está dizendo, né? Esse assunto é importante. Eu estou lendo um comentário que eu tenho sobre esse tema aqui. Esse assunto é importante porque, às vezes, o cristão imagina que, por pertencer ao reino de Deus, não tem obrigação de obedecer ao governo humano. E aí, quando ele coloca aqui o seguinte: é importante notar que a submissão não significa que devemos obedecer cegamente às ordens que sejam más ou contrárias ao mandamento cristão de amor ao próximo. Embora o cidadão deva obedecer às autoridades, as autoridades devem obedecer a Deus. Muito bem. Então, esse comentário vem nesse sentido de que esse é o ideal de Deus, né? As autoridades obedecem a Deus e, consequentemente, nós obedecemos às autoridades. Se essa ordem for descumprida, aí nós vamos ter algumas exceções que nós vamos falar, tá bom? Bom, Deus idealizou o governo para quê? O próprio texto vai responder aí, tá? O versículo 3 fala que Deus idealizou o governo para que esse governo seja guardião do bem. Vamos lá, Bruno. Porque os magistrados não são temor para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Tá. Porque ela é ministro de Deus, para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada.
porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Não, não fala isso não. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Vlad, se você estiver falando, tá bem baixinho, tá? Piorou? Agora foi. Então vamos lá. Então, a postura do cristão diante das autoridades, uma atitude de respeito, tá? A prática do bem diante dela, versículo 3. E mais, de submissão ao Senhor, isso é interessante a gente ver, ela fala aí que como consciência, com temor ao Senhor, e lá em 1 Pedro, vamos ler pelo menos esse, o capítulo 2 que o pastor Miquel citou aí, o versículo de número 13, 2:13, Bruno. Sujeitai-vos, pois, a toda a organização humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior. Tá? Então, por amor ao Senhor. Então, o respeito às autoridades diz respeito ao que você está dizendo, que você está submisso ao Senhor. Então, não vai dar tempo para a gente ler tudo, mas outra postura é de sujeição atrelada ao dever de consciência, é o versículo 5, vocês estão acompanhando aí. Então, o versículo 5 fala de uma sujeição atrelada ao dever de consciência. No versículo 6 fala de cumprimento de deveres. Então, nesse sentido de cumprimento de deveres, a postura incorreta de um determinado governante, ele não pode ser usado para justificar as nossas atitudes incorretas. Não pode sonegar. E vamos lá, Bruno. O Bruno falou aqui de sonegação. Tá errado? Tá errado. Mateus capítulo 22, os versículos 17 a 21. O Bruno está acompanhando, mas eu vou citar. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige aí, Bruno, para a gente não perder muito tempo lendo. Bom, vocês conhecem essa passagem, aquela passagem que alguém chega para os famosos fariseus, oposição a Jesus, eles tentam pegar Jesus da seguinte forma: escuta, é lícito, tem que pagar imposto ou não tem? Já que o senhor está pregando um reino que não é desse mundo, como é que fica o reino nesse mundo? A gente paga imposto ou não paga imposto? Jesus pega uma moeda e mostra a moeda e diz assim: esse rosto aqui é de quem? Esse relevo aqui de rosto. É de César. Então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, tributo, imposto, diz respeito ao governo desse mundo e a gente tem que dar a ele. Esse César está representando o governo. E a honra, o temor, a adoração a Deus é a Deus. Por que essa afirmação de Jesus trouxe impacto? Porque ele não contrariou, olha, tributos é para o governo, e a adoração que também se dava a César naquele tempo, não era para César, era a Deus. Então, no que diz respeito a tributo, é para o César. Agora, honra, adoração, é para Deus, e não para o César. Assim como Deus também não precisa de dinheiro. Deus não cobra imposto de ninguém, não precisa disso. O que ele requer? Ele requer adoração, ele requer honra. Isso todo ser humano tem que fazer. E o tributo
pagar para os governos. Ok? Bom, outra postura, exercer influência espiritual nesses governos como? Através da intercessão. Tá? Vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Esse é um modo muito eficaz de nós exercermos influência sobre os governos estabelecidos, tá bom? Seja quem for esse governo, falando de pessoas. Deixa eu ver, Bruno. 1 Timóteo. Quer ler aí alguém daí? 2, 1 e 2. Acho que é melhor que a gente ouve melhor, né? O Bruno aqui está apagado. Quem achou aí? 1 Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Então, pastor Miquel, orar pelas autoridades é bíblico. Exatamente. Sejam elas quais forem. Muito bem. Então, a gente pode exercer influência orando, gente? Pode. A oração, ela tem condições, capacidade, poder para mudar o rumo das coisas. Quando o povo de Deus ora e intercede, situações podem ser alteradas. Então, a gente pode influenciar espiritualmente o governo. Como? Precisamos estar lá. Paulo está dizendo assim, olha, orem por essas autoridades, intercedam por essas autoridades, tá bom? Ainda em 1 Pedro, no capítulo 2, esse eu faço questão de ler também, e aí, Miquel, se você puder me ajudar, 1 Pedro 2, 16 e 17, aí nós vamos ler o seguinte, olha, que a nossa relação como cristão com as autoridades, elas devem ser pautadas por algumas coisas, e aí Pedro dá uma esclarecida. Vamos lá. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Amém? Então, olha só, a relação com as autoridades, ela tem que ser pautada pela relação com Deus. Nós, como cristãos, pautamos a nossa relação com as autoridades com a nossa relação com Deus. Como é que eu trato Deus? A maior autoridade sobre a minha vida, quem é? É o Jair Bolsonaro ou é Deus? Se é Deus, ele é a maior autoridade sobre a minha vida, a minha relação com ele vai pautar a minha relação com as autoridades. O que mais que fala aí? Pelo respeito e pelo amor às pessoas. Então, o respeito e o amor, a compaixão que eu tenho com as pessoas, vai pautar também a minha relação com as autoridades. Então, se eu tenho como premissa o respeito às pessoas, a compaixão às pessoas, o querer o melhor às pessoas, opa, esse governo está fazendo isso? É uma pergunta. Então, a minha relação com as autoridades pauta pela minha relação com Deus e minha relação de compaixão entre eu e as pessoas. Tá bom? Eu vou terminar essa primeira parte, aí eu queria ver com vocês, coordenadores, William, Bruno, Rodrigo, o seguinte, são 11h04 agora. Aí, a nossa aula seria até às 11, né? Se a gente termina por aqui, se a gente continuar na outra aula, ou se a gente gasta mais uns 10 minutos, 10 a 15 minutos para finalizar essa aula hoje, o que vocês acham? Acho que é melhor dar uma esticada, né? Dar uma esticada e o pessoal, se tiver dúvida, pode mandar no Forms e a gente responde na próxima aula, né? Mas então, em 15 minutos, ou 10 ou 15 minutos lá, você vai esgotar o que tem a ser conversado? Então, o que a gente...
Eu imagino que 10 minutos é para conclusão aí, né? Não sei se você vai conseguir esgotar Isso. tudo. É. Talvez É, valha meia hora na próxima aula. a gente... Eu vou dar uma pulada aqui, né, em Mas algumas sabe, coisas. ô Vlad, desculpa te interromper, porque eu acho que é um assunto complexo para a gente, de repente, falar rápido, entendeu? Acho que, assim, se for o caso, a gente marca um adicional ou leva para o domingo que vem, a menos que você fale em 10 minutos, dá para fechar sem comprometer. Mas é só a minha opinião aí, as coordenações aí dos adolescentes e dos jovens que avaliem qual é a melhor alternativa. Gente, 15 minutos seria para a gente realmente dar uma pincelada, né, fechada, aquela forma que a gente não gostaria que fosse. Ainda mais se surgir perguntas, né? Ó, vou dar minha sugestão, eu deixaria para o próximo domingo, que nessa discussão a gente já passou 6 minutos, já são 11:06. Até para a gente ter um tempo melhor, né? A minha sugestão aí. Bruno e o William, tudo bem? Então a gente segue na próxima aula com o mesmo tema. Não, estava comentando com o Vlad, até porque na próxima aula a gente pode aproveitar o tempo, depois de passar tudo que o Vlad preparou, e a gente começar a discutir exemplos práticos de situações em que a gente está, situações que estão sendo aplicadas com a visão cristã ou não, né? Só para deixar mais prático a aula. Então, a gente encerra aqui. Não sei se tem alguma pergunta em relação ao que a gente falou, algum comentário. Vamos gastar esses, não são mais 10 minutos, né? São um pouquinho menos. Mas se a gente for até 11h15, só para a gente responder dúvida, a gente tem 8 minutos aí. Se tiver, né? Senão a gente termina aqui. Se tem alguma dúvida, se tem algum comentário. Se não, a gente para aqui e a gente continua, então, na próxima aula. Eu só queria fazer um comentário, Vlad, em relação a esses 2 últimos anos, né? Houve muita discussão, muita polarização, e eu acho que muitos de nós, né, para generalizar, esquecemos uma passagem extremamente importante da Bíblia, né? Em Romanos 3, versículo 9 e 10, né? Principalmente o 10, né? Que fala: como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. E muitas vezes a gente, enfim, vota consciente, busca escolher o melhor candidato político, seja a presidência, ou governador, ou prefeito, seja lá quem for, mas a gente esquece que essa pessoa, ela não vai trazer a solução de todos os nossos problemas. Quem vai trazer a solução de todos os nossos problemas, de todas as mazelas desse mundo, é o nosso Rei Jesus Cristo. Fora isso, não vai ter ninguém, por melhor que seja, pode subir o Papa no governo, não vai resolver problema nenhum. E muitas vezes a gente deposita essa esperança, confiança do tipo, candidato tal, agora sim o Brasil vai para frente. Não vai sair esse, vai entrar um outro, e nunca vai entrar alguém melhor para resolver os nossos problemas, porque a nossa esperança não pode e não deve estar na política desse mundo, né? A gente tem que esperar a redenção completa que só vai vir com Jesus Cristo. Então, e quando a gente entende isso, aí a gente pode, inclusive, aplicar o que a gente leu, né? De orar pelo nosso país, orar pelos nossos governantes, e que é o nosso dever como cristãos, né? Clamar para que Deus, sim, faça a sua justiça, né? A gente se arrepender dos nossos pecados e esperar ansiosamente pelo um dia em que haverá, sim, um governo justo, mas vai ser na mão daquele que é o Santo dos Santos, que é o Rei dos Senhores e Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tudo bem, Rodrigo. Então, a discussão, esse abre um leque aí, né, para a gente continuar no domingo, porque tem aquela visão também de que nós, como cristãos, como igreja, devemos influenciar positivamente a política aqui, né, porque senão a gente cai naquele negócio do que é o seguinte, não, vai ser assim sempre, é bíblico, as coisas vão ter que ser desse jeito, o governo é assim porque tem que ser desse jeito, e a gente acaba caindo naquela ideia de que não podemos exercer influência, né? Então, é um leque, né? É uma visão que a gente pode discutir na próxima aula. Nós temos uma visão de futuro, nós que
temos essa cosmovisão cristã, nós temos uma visão de futuro, essa visão de futuro está relacionada à eternidade, que nós esperamos Jesus voltar e nos levar, e aí será um mundo perfeito, tá? E que nós aqui como igreja, enquanto isso não acontece, podemos minimamente implantar as verdades do reino de Deus e influenciar de forma que minimize o sofrimento das pessoas, né? Porque a gente tem que tomar cuidado também para que a gente não seja omisso em relação ao que esteja acontecendo, seja como igreja, seja como indivíduos, né? Como cristãos individualmente falando, tá bom? Bom, gente, é isso? Ok? Então, fica combinado da gente fechar esse assunto na próxima aula. Se vocês quiserem depois mandar mensagem individualmente para os coordenadores ou para mim, para a gente conversar um pouquinho melhor, fiquem à vontade. Aí eu passo aí para os coordenadores. Quer fazer o término, por favor? Você faz o término? Posso, pode deixar. Vamos lá então, gente. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por mais esta aula que nós tivemos. Senhor Jesus, muito obrigado por todas essas explicações. Continua nos dando entendimento, Senhor Jesus, sobre estes assuntos, mas principalmente, Deus, que os nossos olhos, que a nossa visão esteja alinhado com a Tua palavra, Deus. Que possamos entender pela Tua palavra, Senhor Jesus, a forma como nós devemos enxergar o mundo, Senhor Jesus, nessa área de política, de governo, de Estado, Senhor Jesus, que o Senhor possa nos ajudar, nos dar entendimento, nos dar sabedoria, Deus. Que os nossos corações, Senhor Jesus, possam ser renovados, que as nossas mentes possam ser renovadas, Senhor Jesus, pela Tua palavra, Deus. Vai nos ajudar, nos capacitar, Senhor Jesus, seja com cada um de nós. Nos dê um domingo abençoado na Tua presença, em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe. Deus abençoe. Na paz. Deus abençoe, pessoal. Amém. Deus abençoe. Até a noite.